Olá, querido, uma ótima noite para você, para sua família. Vamos juntos celebrar o Senhor em mais um culto de adoração a Ele, ao nosso Pai. Ele que tanto nos ama, que tem cuidado de nós, mesmo no momento de pandemia, de quarentena, onde muitos têm se desesperado. Nós continuamos com a nossa esperança no Senhor, com a certeza de que não estamos sujeitos a uma aleatoriedade, mas pelo contrário, estamos sobre a rocha que é Cristo, firmados nele. Peço que, antes da gente orar, você abra sua Bíblia no Salmo de número 127, para que a gente possa ler do verso 1 ao verso 2, somente 2 versos. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Porém, aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Querido, logo no início da celebração, uma palavra para que você possa confiar no Senhor, porque como diz o salmista, mesmo enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando por nós. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos perdoou, que nos libertou. E agora também podemos então chamar o Senhor de Pai. Muito obrigado. Recebe os nossos louvores, Senhor, e as nossas orações como adoração diante do Senhor. E fala conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, antes da gente passar para o antenor, para o nosso hino, que eu tenho certeza que você está com saudade, eu já peço que você separe na sua casa também. Você vai pegar a sua carteira, você vai deixar do seu lado, e você também vai pegar algum tipo de espelho. Pode ser um espelho pequeno, um espelho grande. Deixa separadinho aí, que vai ser para o momento da mensagem. Agora então, vamos celebrar juntos com o antenor. Amada igreja, nosso boa noite. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 352 do HCC. Cristo te estende sua forte mão. Não. Tens na tua vida meu problemas enfrentar, tens desconfiança, já perdeste a esperança, sem nenhum amigo que te ajude a caminhar. Cristo te estende sua forte mão, sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo Senhor não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembre que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Só desespero, amarguras e temor, andas inseguro, temeroso do futuro, sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão, sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo Senhor não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembre que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende, Cristo te estende, Cristo te estende sua forte mão. Aleluia!
Vamos nesse momento, estão preparados vocês aqui? Vamos para a dedicação de bens e de vidas. Glória a Deus. Querido, para esse momento, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 9, verso 6 em diante. Antes da gente ler, quero dizer para você que você pode dizimar ou ofertar por transferência bancária. Vai aparecer aqui embaixo na sua tela agência e conta, ou de segunda a sexta-feira, de 8 às 18, aqui na Secretaria da Igreja, com um dos nossos secretários. Depois de ler o texto, vamos orar pelos aniversariantes. Eu não estou hoje com a lista aqui dos aniversariantes, mas eu sei que minha mãe, dia 26 de maio, faz aniversário. Então, um beijo para você, mamãe. Vamos orar por você também. Vocês lembram de mais alguém fazendo aniversário essa semana? Caleb! Uhul! Glória a Deus, Caleb! Hoje, aniversário do Caleb hoje, Deus te abençoe, querido. Aniversário de casamento também vamos orar, porque nós cremos que tudo que vivemos é presente do Senhor, né? Não é à toa que o que passou chamamos de passado, o que vai vir de futuro, mas hoje nós chamamos de presente, porque realmente cada dia é uma dádiva. Diz assim, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 6 a 8. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Vamos também no verso 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Vamos orar nesse momento? Chamar o Caleb aqui. Vem cá, Caleb, fica aqui do meu lado. Vem cá, amado. Caleb está sempre conosco, trabalhando aqui. Fica aqui do lado para orar por ele. Que Deus te conserve sendo esse servo tão dedicado e tão disponível para o Senhor. Pai, eu te agradeço pelo teu cuidado sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo teu carinho, obrigado, porque como diz a tua palavra, o Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos tido falta. Pai, abençoa aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra uma porta de emprego, que eles tenham também a provisão e que não falte o alimento, Senhor, não falte recurso para pagar as contas. Deus, continua abençoando os teus servos, Deus, com liberalidade, com generosidade. Pai, eu quero também nesse momento pedir bênção sobre os aniversariantes, sobre minha mãe, que no dia 26 completa mais um ano de vida, Deus, muitos anos de vida para ela, muita saúde, Senhor, que ela possa desfrutar da idade que ela tem, Senhor, na tua presença, com o teu amor, com o teu cuidado, e que o Senhor se mostre cada dia para ela de uma forma nova, Senhor. E também pelo Caleb, Senhor, teu servo, que tem sido tão abençoador aqui no nosso meio. Deus, recompensa ele, continua abençoando. Deus, continua dando a ele um coração como que ele tem, um coração generoso, Senhor. Que os seus sonhos, seus planos, que o Senhor mesmo possa realizar, que ele possa receber muito mais do que imagina ou do que pensa, Senhor. Que ele possa realmente ver a cada dia o quanto o Senhor é bom e generoso. Também quero, Senhor, pedir pelos casais que completam mais um ano de matrimônio, que sejam muito felizes e casados para sempre. Senhor, se tem alguém enfermo, que possa nesse momento receber o teu toque de cura, que seja cura completa, abundante. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, Calebão. Se tiver bolo, eu vou lá de máscara, passo lá e pego um pedaço. Vamos agora adorar ao Senhor, junto com esse casal tão lindo, que eu amo, que é o Leonardo e Dani, e também com o Rubinho, que está junto para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Afasta, achou que eu não ia falar, né? Afasta sua mesa, sofá, abre espaço e vamos celebrar com muita alegria. Glória a Deus, que saudade, irmãos, que nós estamos de ministrar o louvor na casa do Senhor. Alguns dias nós delegamos isso a outros irmãos, mas nessa noite nós estamos aqui, mais um domingo na casa do Senhor, para louvar e bendizer o teu santo nome. E nessa noite eu quero te convidar a louvar ao Senhor, não importam as circunstâncias, não importa se você perdeu seu emprego, não importa se talvez aprove ao Senhor colher alguém da sua família,
mas que você possa nessa noite, com todo o seu coração, louvar o Senhor, porque Ele é Deus na sua vida. Vamos adorar a Ele. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Você em casa, só as mulheres. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens comigo. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Vamos todos! Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, somente a ti, Jesus. te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Talvez você possa pensar que essa crise que nós estamos passando, Deus perdeu o controle. Mas o Senhor não perdeu o controle. Porque tudo está no controle de Deus. Tudo está guardado debaixo de suas mãos. Ele é o princípio e o fim, e não há outro, senão o nosso Deus. Essa canção é muito conhecida. E você vai adorar conosco nesse momento. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Creia nisso, meu irmão. Então subiremos contigo estaremos para sempre. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Senhor, digno de louvor, grande. Aleluia. Nesses dias nós temos passado momentos de angústia, momentos de incerteza. Mas como o salmista diz, para onde iremos nós? Para onde eu me esconderei da face do Senhor? Ainda que eu suba no mais alto monte ou vá às profundezas do mar, ali o Senhor tem nos visto. Irmãos, o Senhor tem visto a sua angústia, o Senhor tem visto o seu sofrimento. Não estão agravados os olhos do Senhor, nem encolhidas as suas mãos, para que Ele não possa te salvar e te livrar. Creia nesse Deus. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me Até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, Até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. enche-me, Até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. enche-me, Deus, Enche-me,
Que o Senhor venha nos encher do Teu Santo Espírito, até transbordar, Deus. Que nós possamos, Deus, transbordar do óleo que o Senhor derramar sobre a nossa cabeça. Deus, ajuda-nos a passar por esses dias, Deus. Mas passar, Deus, glorificando o Teu nome. Que nós não possamos, Deus, ter palavras de maldição em nossos lábios, mas entender que tudo está no controle do Senhor. Toma conta das nossas vidas, toma conta da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Como é bom adorarmos o nome do Senhor. Como é bom. Antes da gente ir para a mensagem, quero dizer para vocês que eu estou com saudade de vocês, jovens, senhoras, crianças. Estamos com muita saudade e como sexta-feira que passou, comemoramos o dia do abraço. A gente está doido para passar logo essa quarentena, para a gente poder se abraçar novamente e fazer como a gente gosta de fazer, abraçar até ouvir o primeiro estalo da costela, aí a gente solta. Lembrando também que essa semana que passou, comemoramos também aniversário da MCM. Então, mandar um beijo para todas as senhoras, as mulheres que fazem parte das Mulheres Cristãs em Missão, uma organização muito abençoada e abençoadora aqui da nossa igreja. Parabéns para vocês, mulheres, não esquecemos de vocês e amamos vocês também. Antes da palavra, convido você a orar. Esse é o momento de nós pedirmos ao Senhor que fale ao nosso coração, que ministre ao nosso coração. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Ministra no nosso coração aquilo que o Senhor deseja ministrar nessa noite. Nós queremos aprender de Ti, que é a fonte de todo conhecimento, fonte de toda sabedoria. Nós queremos a cada dia ter uma vida mais parecida com aquela que o Senhor deseja para nós. Então faz isso essa noite. Nós temos expectativa daquilo que o Senhor vai nos mostrar e nos ensinar na noite de hoje. E cremos que o Senhor fará isso. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, eu pedi no início da celebração que você pegasse um espelho, colocasse aí perto de você e a sua carteira também. Nesse momento, pega o espelho que você tem aí. Eu trouxe um bem grande. Eu vou pegar ele aqui rapidamente. O meu espelho, ele é pequenininho, né? É quase do tamanho do pastor. Então eu vou colocar ele aqui. Vou dar uma distância. E faça o mesmo na sua casa, dependendo do tamanho do seu espelho. Olhe bem para você nesse espelho. Se você está sem espelho, você pode pegar o seu celular, desliga ele e olha o reflexo desse celular. Olha bem no seu rosto, olha o seu corpo, olha a roupa que você está vestindo, olha se tem luxo, se não tem luxo. Observa nesse momento todos os detalhes, da sua vida e da sua família nesse espelho. Além disso, pegue também sua carteira e nesse momento abre ela, dá uma olhadinha dentro dela. A minha aqui, irmão, só não despenteou o cabelo porque não tem cabelo, mas está vazia. Mas olha o quanto você tem aí de dinheiro, olha os cartões que você tem, Essa é a introdução da mensagem, que a gente observe um pouquinho daquilo que possuímos, daquilo que vestimos. Olha de repente também para a casa onde você está agora, observa como é a sua casa, se é uma casa luxuosa ou não, observa. O início da mensagem de hoje é a gente se avaliando, seja fisicamente, com a roupa que estamos, seja com os recursos financeiros que dispomos à mão, seja no ambiente onde nós estamos. Depois então de fazer essa breve avaliação, peço que você abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, nós vamos ler do verso 19 até o verso 31, Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 31. Diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, de feridas,
que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentando nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Querido, que texto lindo, interessante e rico. O contexto, a própria história explica, mas eu vou relembrar, porque a gente leu aí vários versos. A Bíblia aqui está falando de Jesus, conta essa história, de um homem rico, muito rico. A Bíblia não fala o nome dele, mas a Bíblia diz que ele se vestia de púrpura, um tipo de tecido muito caro e cor, né? Púrpura refere a cor, e também usava um tipo de linho finíssimo. Era um homem com muitas posses. Esse tipo de roupa que ele estava usando aqui, um contraste no texto original, no idioma original, a gente vê um contraste de cores e tecidos que eram usados pelas realezas, pelos reis, pelos importantes. E diz mais do que uma roupa muito bonita e muito cara, muito chique, ele também se regalava todos os dias de forma esplêndida. A ideia é que esse homem, além de rico, ele curtia muito a vida. Ele festa todo dia, muita comida, muito luxo, muita riqueza, muita alegria. Essa era o cotidiano e a vida desse homem rico, que o texto não fala o seu nome. Da mesma forma, todos os dias era colocado, a ideia que o texto passa é que Lázaro, esse mendigo, todos os dias ele era levado como um fardo pesado e era colocado à porta desse homem rico. Lázaro não tinha luxo, Lázaro não tinha riqueza, Lázaro não tinha fartura de comida. Pelo contrário, Lázaro, ele diz o texto, era coberto de chagas, de feridas. Mais do que isso, era alguém faminto. Diz o texto que ele desejava se alimentar, não da comida que o rico comia e seus convidados. Lázaro desejava se alimentar da sobra, do resto, das migalhas que caíam da mesa daquele homem rico. E para piorar a situação, ou para melhorar, porque a gente não sabe qual era a sensação que Lázaro tinha quando os cachorros, os cães, lambiam as suas feridas. Alguns vão dizer que talvez trouxesse alívio para a sua dor, outros vão dizer que talvez piorasse ainda mais o seu tormento, o seu sofrimento. Você imagina alguém passando fome, ferido, com dor, machucado, colocado no chão, e ainda vir animais e lamber
as suas feridas. Isso dia após dia. Esse é o cenário que a história nos apresenta. Um contraste muito grande entre um homem extremamente rico e um outro extremamente pobre e doente. O contexto da história, então, vai nos dizer que os dois morrem. Lázaro morre e os anjos, então, o levam para o seio de Abraão. Querido, seio de Abraão, naquela cultura judaica, é o que hoje nós chamamos de céu. Tá? A ideia do texto, nem a ideia da mensagem, é entrar teologicamente na profundidade de céu e inferno. Esse não é o propósito do texto, nem o nosso aqui. Mas então, quando eu falar seio de Abraão, você aí, na nossa cultura, na nossa cosmovisão, entenda como céu. Esse mendigo morre e vai então para o seio de Abraão. E diz o texto que também morre o rico. Só que esse rico não vai para o céu, ele vai para o inferno. Um outro contraste, então, agora acontece, e esse texto, então, vai nos ensinar muita coisa na noite de hoje, e eu peço, então, que você fique atento para aprender e para receber aquilo que o Espírito Santo deseja ministrar na sua vida. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que céu e inferno são uma realidade. Céu e inferno são uma realidade. A verdade é que, cristão ou não cristão, nós volta e meia falamos sobre céu e sobre inferno. Alguns falam até de forma de brincadeira, dizendo que deve ser bom do outro lado, porque ninguém nunca voltou para reclamar. E as pessoas vão lidando com morte e com essa realidade de uma forma meio que sem entender. Alguns fazem piada, acredito eu, para diminuir a dor, mas a verdade é que nós falamos rotineiramente sobre céu e sobre inferno, e esse texto então mostra que é uma realidade a existência desses lugares. Antes de tudo, eu quero aqui afirmar, e por isso eu pedi que você pegasse o espelho, e por isso eu pedi que você pegasse a sua carteira, eu quero afirmar que os céus não se impressionam nem com o seu dinheiro e nem com a sua aparência. A sua forma de vestir, de repente a sua influência social, de repente o seu poder, de repente você é alguém que está acostumado a dar ordem aos outros, de repente você é alguém que abriu a carteira, e diferente da minha, é alguém que viu muito dinheiro, e de repente se sentiu até poderoso quando viu. Querido, eu quero te dizer que nem os muitos recursos, nem a nossa aparência, nem a nossa influência, nada disso impressiona o céu. Nada disso impressiona o Deus Todo-Poderoso. Nada disso. O texto é claro em mostrar que aquele homem, por ser extremamente rico e poderoso e se vestir extremamente bem, nada disso fez com que ele, após a sua morte, fosse para um lugar de alegria, ou para um lugar bom, fosse para o céu, ou como naquela cultura, para o seio de Abraão. Então, primeira coisa, querido, nada que você faça, nem a sua roupa, nem o seu recurso, irá impressionar a Deus, e nem influenciar para onde você vai, após os seus olhos, os meus olhos físicos, se fecharem aqui na terra. Então, se o recurso não impressiona, se a aparência não impressiona, o que é que importa então? E o que é que fará essa distinção de destino após a nossa morte? O que faz um ir para o seio de Abraão, para o céu, e o que faz o outro então ir para o inferno, um lugar de tormento? Se não é a riqueza e nem a aparência, é quem de fato nós somos. A diferença, o que vai definir para onde um vai e para onde o outro vai, é a nossa identidade, é quem nós somos. Por isso, o convite bíblico é que a gente entregue a nossa vida a Jesus e seja então filho de Deus. Se você for filho de Deus, independente da roupa, da influência ou da riqueza, se você for filho de Deus, você também irá para um lugar de alegria, um lugar de gozo, que nós chamamos de céu, que naquela cultura era chamado seio de Abraão. Não é à toa que o rico não tem nome,
mas o mendigo tem. O mendigo é chamado de Lázaro, e a origem desse nome, ela tem duas possíveis explicações. Ou podemos entender Lázaro como sem ajuda, dando a entender que ele era realmente um mendigo que ficava jogado à rua e ninguém ajudava. Ou podemos traduzir e interpretar o nome Lázaro como Deus ajuda, dando a entender que Lázaro, apesar de não receber ajuda de ninguém, Lázaro colocava a sua confiança em Deus. Lázaro esperava em Deus. Por isso é que o texto mostra que após a sua morte, esse Lázaro, esse mendigo, que apesar de sofrimento, apesar de úlceras, apesar de não ter comida, esse homem que esperava em Deus, que confiava em Deus, ele então, após a morte, ele vai para o seio de Abraão. Ele vai para um lugar de alegria, um lugar de gozo, um lugar de muita felicidade e satisfação, porque ele fez de Deus o seu alicerce, ele fez de Deus a sua confiança. Querido, essa noite você pode também ser filho de Deus. Essa noite você pode ter a identidade de filho de Deus. Talvez você diga, mas como, pastor? Eu não sei. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 1, e é um texto muito claro, não tem o que ficar querendo interpretar lá em João capítulo 1, que diz lá no verso 12, mas a todos quantos o receberam quem? Jesus como Salvador, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se nessa noite você crer em Jesus como seu Salvador, você também se tornará um filho de Deus. E o fato de você então ser filho de Deus, isso garantirá a nós um lugar após a nossa morte de muita alegria, gozo e principalmente presença de Deus. Já aquele homem rico, nada no texto nos mostra que ele confiava em Deus, ou que ele vivia na dependência de Deus, ou que ele buscava a Deus. Muito pelo contrário, talvez alguns pensem nesse momento, ouvindo a mensagem, que o rico vai para o inferno porque não deu comida para o pobre. Talvez alguns pensem que o rico foi para o inferno por não ter acolhido Lázaro. Não, não é por isso, querido. Não é por isso. O fato dele não acolher Lázaro, dele não socorrer Lázaro, é só uma consequência de uma vida que não teme a Deus. É consequência de uma vida longe de Deus, e não causa dele ir para o inferno. Até porque, eu já falei isso aqui, repito, se para ir ao céu, para ter uma eternidade com Deus, é necessário se entregar a Jesus, receber Jesus, sabe o que é necessário para que uma pessoa vá ao inferno? Nada, basta nascer. Até o mais preguiçoso pode ir para o inferno, porque não precisa fazer nada, basta nascer, porque como diz a palavra, nós já nascemos em pecado. Então, se você não se arrepender, se eu não me arrepender, se nós não buscarmos uma vida em Deus, nós iremos diretamente, como aquele rico, para o inferno. É importante observar e entender que quando nós falamos dessa realidade, porque a primeira coisa desse texto que eu quero pontuar com você é que céu e inferno são de verdade, são reais, é uma realidade. O texto fala de eternidade. Lázaro no seio de Abraão, ele não ficaria ali por um período de tempo. De repente você pense comigo, pastor, mas se Lázaro viveu 30 anos, sofreu por 30, então ele vai viver 30 no céu para compensar o sofrimento. Ou talvez você pense, o rico, ele teve 60 anos de vida, e ele foi cruel nesses 60 anos, então ele vai ficar no inferno só outros 60, para pagar o seu erro. Não, querido. Quando nós falamos, e quando a Bíblia fala de céu e de inferno, dessa realidade que vem para nós, após os nossos olhos físicos se fecharem, a Bíblia está falando de eternidade, ou num lugar bom, ou num lugar de agonia e sofrimento. Talvez você não entenda muito o que é eternidade, então eu vou te dar um exemplo, eu vou tentar exemplificar
para você. Um minutinho só. Já voltei. Eu tenho aqui na minha mão um rolo de barbante. Imagine que aqui na pontinha, ó, você nasceu. Aí, ó, você está vivendo, completou 10 anos de vida. Ô, coisa linda, hein? Devia ser uma criança bonitinha, gorduchinha, né? 15 anos, 20, tá ficando velho. 30 anos, ó, tá chegando o Leonardo Sampaio agora, ó. 40, e tá indo, né? Aí alguns que se cuidam, vão aí 60, 70, e o tempo está passando, ó, 80, 90, eu acho que não passa, hein? Eu, pela minha saúde hoje, acho que de 90 eu não passo, então aproveite seu pastor. Então vamos supor que você viveu, ó, 90 anos, olha que vida bonita, né? Mas querido, olha o que você tem pela frente. Você tem uma eternidade que não terá fim. Eu espero que tenha dado para você entender que o que nós vivemos aqui, nem de longe se compara ao tempo que nós viveremos na eternidade. Por isso é importante nós fazermos essa escolha agora. Jesus mesmo diz na sua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, querido, o que vivemos aqui é um breve momento, passa muito rápido, é como uma fumaça realmente, que aparece e logo some, mas a eternidade, essa dura para sempre. Então, creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. O próprio texto de João capítulo 3, verso 16, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, Deus quer que você tenha uma eternidade com Ele. O que cabia a Deus fazer, Ele já fez, que foi entregar o seu Filho, que foi pagar o preço pelos nossos pecados naquela cruz. Agora compete a você tomar a decisão de crer nele como seu Salvador. Além desse texto mostrar que céu e inferno, então, são uma realidade, esse texto me mostra que nós não teremos uma outra chance. Nós não teremos uma outra chance. Como eu gosto de falar, porque o nosso modelo de vida é assim, nós vivemos na pós-modernidade. Nós vivemos numa época de fazer escolhas e gostamos muito de fazer escolhas. E eu imagino que, se você, por exemplo, for fazer um pacote de celular, você cansou de uma operadora, vai fazer para outra. E aí você está lá, você gosta dos gigabytes de internet, você gosta o sinal é bom, você vai ganhar um aparelho bom. Aí imagina se no contrato está escrito assim: olha, a partir do momento que você assinar esse contrato com essa operadora, nunca mais você poderá mudar de operadora. Você assinaria esse contrato? Quem está presente, assinaria? Querido, eu sou de uma determinada operadora lá em casa, eu não vou falar o nome não, tá? Para não dizer qual que é a que me deixa irritado. Oi? O que foi que vocês falaram aí? Essa determinada operadora, ela promete um monte de coisa e não cumpre. Talvez você esteja numa parecida também. E aí, você liga com raiva, querendo cancelar. E aí o atendente fala para você: querido, nós temos um prazo de fidelidade, que se você cancelar em menos de um ano, você vai pagar uma multa. Querido, 1 ano de fidelidade, a gente já fica com raiva. A gente quer voltar atrás. A decisão, querido, de crer em Jesus, a eternidade que nós vamos experimentar, depois que esses olhos físicos se fecharem, querido, depois que os nossos olhos se fecharem, nós não teremos outra chance. Depois que os nossos olhos se fecharem, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu lembro do Luca Martini, ele é um missionário que
prega na Inglaterra. Ele é um missionário que trabalha em festas, em raves. E ele um dia falando sobre muito cristão, querido, que vai chegar no céu e vai olhar e vai falar: gente, era tudo verdade. Por que eu não criei mais? Por que eu não orei mais? Por que eu não exerci mais fé? Porque olha, tudo verdade. Então, querido, aproveite a sua vida de cristão para exercer fé, para buscar em Deus as suas promessas, para viver em Deus as suas promessas, querido, porque é verdade. Então aproveite. Da mesma forma, eu imagino que muitos que não escolherem Jesus como Salvador, quando esses seus olhos se fecharem e perceberem que o que a mensagem bíblica falava era verdade, entrarão em desespero. E será um desespero, querido, como diz o texto, falando do rico, um desespero realmente terrível. E o pior de tudo, não tem mais como voltar atrás. O texto vai nos falar disso, do verso 24 ao 26. Observa o que o autor aqui diz. Lá do 23, a partir do 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro. Aquele homem, querido, a própria posição dele já indica sofrimento, tormento, e diz que então que ele levanta os olhos. Imagino eu numa esperança, uma expectativa de diminuir um pouco o seu sofrimento. Ele levanta os olhos e olha ao longe. E para sua surpresa, ele vê Lázaro lá junto com Abraão, o pai da fé. Verso 24, então ele clama dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e que refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Olha que desespero, que desespero. Ele pede um pouco d'água, nem que fosse na ponta de um dedo, para diminuir o seu tormento. E aí vem a resposta, querido. Verso 25, diz porém Abraão: Filho, lembra que você recebeu os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, aí é o cerne da questão, verso 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para cá. Olha que cenário terrível para aquele rico. Ele está num lugar de sofrimento, de angústia, de dor, de sede, de desespero. Ele vê aquele homem que todos os dias estava à sua porta, agora num outro lugar. E ele só quer um pouco d'água para se refrescar. E a notícia que ele recebe é: querido, não tem jeito. Mesmo que você quisesse passar daqui para lá, ou mesmo que Lázaro tivesse muita misericórdia e quisesse vir de lá para cá para te ajudar, não pode. Tem um grande abismo que separa um do outro. Já era. Querido, esse texto diz para mim e para você que o momento que estamos vivendo agora aumentou de importância. Agora que você está vendo essa mensagem, esse agora aumentou muito de importância, porque uma decisão que nós tomamos agora vai influenciar toda uma eternidade. Uma decisão que você tomar agora influenciará toda a eternidade. Eu te aconselho a tomar essa decisão agora. Não quero ser profeta do caos, querido, mas infelizmente nenhum de nós sabe o momento em que nossos olhos se fecharão e não abrirão novamente. Ou, mais ainda, nenhum de nós sabe a hora em que a trombeta soará e Jesus Cristo virá para nos buscar. Nenhum de nós sabe a hora. Por isso, querido, aproveite o agora e tome as decisões que você precisa tomar, porque depois que essa vida aqui na terra, nesse corpo físico passar, não teremos outra oportunidade.
com todo respeito a você que me ouve, que de repente crê diferente de nós, eu respeito muito todas as religiões. De repente você que está me ouvindo acredita em reencarnação, de repente você acredita que você vai morrer e se você não tiver sido ainda uma pessoa num nível espiritual bom, você vai renascer, e aí você vai melhorando, e morre de novo, e renasce de novo, e até chegar a um nível estipulado, ou que seja o perfeito. Ou de repente você não crê em reencarnação, mas você crê na doutrina do purgatório, de repente você acredita que independente da forma que você morra aqui, você irá para um lugar, e ali passará um tempo expurgando, tirando os seus pecados, e aí quando você estiver limpinho, você vai então para o céu. Ou de repente ainda você acredita que quando alguém morre, você pode acender uma vela para ele que morreu e orar por ele que morreu, para que o Senhor então de repente mude ele de lugar pela sua oração. Querido, com todo respeito à sua crença, porque da fé de ninguém a gente deve zombar ou desmerecer, com todo respeito à sua crença. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz para nós lá em Hebreus, capítulo 9, verso 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O mesmo texto que o autor de Hebreus fala da volta de Jesus, da vinda de Jesus para nos buscar, ele afirma categoricamente que cada um de nós morrerá nesse corpo físico apenas uma vez. Querido, você é aquele atirador numa competição que seja, e você só tem uma munição. É acertar ou acertar. Você, querido, não terá, após a morte desse corpo físico, uma outra chance. Nós não teremos uma outra oportunidade. Então, em nome de Jesus, eu peço a você, creia em Jesus essa noite como Salvador da tua vida. Peça a Ele perdão pelos teus pecados. Diz para Ele que você deseja uma eternidade ao lado dEle, que você deseja viver toda a eternidade num lugar onde não tem choro, tristeza, nem pranto, que você deseja isso. Tome essa decisão hoje. Não deixe para depois. Não deixe para depois. E em último lugar, esse texto me ensina que a Bíblia é suficiente. Esse texto me ensina que a Bíblia, ela é suficiente. Nós vamos lançar no nosso canal do YouTube, essa semana vai começar uma série de vídeos sobre teologia, e onde nós vamos abordar diversos temas, aprofundando um pouco para aqueles que gostam de teologia. O nosso primeiro vídeo vai ser sobre a palavra de Deus. Afinal de contas, todas as doutrinas, tudo que nós cremos, está escrito na Bíblia. Ela é nosso manual de regra, de fé, de prática, de crença. Nós cremos que a Bíblia inteira é a palavra de Deus, desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, toda ela é a palavra de Deus. Desobedecer a Bíblia é desobedecer a Deus. Não crer na Bíblia é não crer em Deus. E na primeira aula você vai aprender, já estou te dando aqui um spoiler, que a Bíblia é suficiente. Tudo o que nós precisamos para conhecer o Evangelho, para conhecermos Jesus Cristo, para conhecermos sobre salvação, tudo o que nós precisamos está na Bíblia. Tudo o que você precisa conhecer para ser salvo, para ter uma eternidade com Deus, está escrito na Bíblia. E talvez você diga, mas pastor, o que isso tem a ver com rico e Lázaro? Tudo a ver. Porque lá a partir do verso 27 ao 31, depois que o rico percebe que para ele não tem mais jeito, depois que o rico percebe que o seu único cartucho, a sua única opção, ele já tinha perdido, já tinha morrido, já estava no lugar de tormento, não tem mais como sair.
Ele então se desespera e se preocupa com os seus irmãos, que estavam vivos ainda. E ele fala: Abraão, eu te imploro, manda alguém lá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, manda alguém lá, que dê testemunho para ele, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. É o que ele diz lá no verso 28. Abraão, manda alguém. Abraão, pega alguém que está aí no céu, faz com que ele ressuscite, ou que ele volte, manda lá na casa do meu pai, porque eu tenho irmãos que também não creem, que também não confiam em Deus. Manda alguém lá, para que eles se arrependam, e eles venham, não para onde eu estou, mas para que eles estejam, depois da morte, lá no seio de Abraão. Querida, a resposta que Abraão dá está lá no verso 29. Respondeu Abraão: eles, teus irmãos, têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E mesmo insistindo, lá no verso 31, Abraão responde novamente: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que Abraão estava dizendo, querido, quando ele cita Moisés, símbolo da lei, do Pentateuco, e os profetas, o que Abraão estava dizendo era: olha, eles têm a Escritura, os seus irmãos que estão vivos, eles têm acesso à palavra de Deus, e se a palavra de Deus não os convence, se a palavra de Deus não é suficiente para eles, nada mais os fará crer. Mesmo que um defunto apareça vivo, nada os fará crer, se a palavra não os convencer. Querido, na noite de hoje, tudo que nós falamos aqui, melhor, tudo que eu falei, porque sou eu, tudo que eu preguei aqui, está escrito aqui, querido, na palavra de Deus. Eu não estou querendo convencer você a se entregar a Jesus por ideias minhas, por coisas que eu fiquei pensando, bolando. Não, o meu papel aqui é de apresentar a você o que a Escritura está dizendo. E ela é que diz que é dado ao homem morrer somente uma vez, e após virá o juízo. Essa mesma palavra que diz que Deus deseja que todos se salvem, e por isso Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, não virão fantasmas para falar com você. Esse discurso de que ninguém voltou, porque lá então deve ser bom, querido, não vai voltar ninguém. Os que estão no lugar bom não vão voltar. Os que estão no lugar de sofrimento e tormento também não vão voltar. O rico até gostaria de ter voltado, mas a história nos diz que não é necessário que ninguém volte, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é suficiente para você, querido. Se você rejeitar o que a Bíblia te ensina, se você rejeitar o que o Espírito Santo está trabalhando na sua mente e no seu coração nesse momento, querido, ninguém mais poderá convencer você. Então o convite essa noite é: se renda, se entregue, não ao que o pastor A, ou B, ou C ensina, mas se renda ao que a Bíblia ensina, se renda ao que a palavra de Deus ensina para você nessa noite. Nós vamos cantar um trecho de uma canção e logo após nós vamos orar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrar.
longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos orar nesse momento, querido. Eu quero fazer a você o convite nessa noite, que você entregue sua vida a Jesus. Talvez você me pergunte: pastor, o que eu preciso? Eu quero ter uma eternidade ao lado de Deus. O que eu preciso fazer? Basta você crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Basta você orar nesse momento falando: Pai, vem morar em mim, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Faça essa oração, querido, essa noite, e o Espírito Santo então passará a habitar em você. Você, como nós lemos, será então chamado de filho de Deus. Você fará parte da família de Deus. E quando os teus olhos se fecharem nessa terra, você abrirá novamente diante do Senhor, num lugar, como diz a palavra, que não haverá choro, nem pranto, nem tristeza, mas gozo e alegria para toda uma eternidade. Pai, nós te adoramos essa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado porque a tua graça nos alcançou. Hoje somos filhos do Senhor. Hoje somos templo do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é quem nos apresentou, quem nos apresenta o teu plano de redenção. Deus, obrigado pelo teu Espírito, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado pelo teu Espírito, que é quem nos vivifica, é quem nos dá nova vida. Deus, muito obrigado. Deus, obrigado pelas pessoas que nesse momento estão entregando suas vidas ao Senhor. Pai, onde houver arrependimento e fé nesse momento, que o Senhor perdoe pecados, cele com o Espírito Santo, que o Senhor preencha a vida com a alegria da salvação, e que dia após dia, num processo de santificação, ele vá se transformando em alguém mais parecido contigo. Pai, nós vivemos todos os dias diante de uma realidade, céu e inferno. Pai, todos os dias olhos se fecham e pessoas comparecem diante desses lugares. Pai, então em nome de Jesus, nos ajuda nessa noite a fazer a escolha certa, a tomar a decisão certa. Deus abençoe os meus irmãos. Obrigado por ter falado conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos chegando ao final de mais uma celebração. Se você entregou sua vida a Jesus, você pode mandar uma mensagem para mim. Entre em contato de repente com a secretaria da igreja, na nossa página da igreja no Facebook, tem um telefone aqui da igreja, mande uma mensagem, entre em contato para que eu possa saber, para que eu possa falar com você, fazer contato com você. Que você tenha uma ótima semana, e nesse momento vamos então à bênção apostólica. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre sua vida, sua família e sobre todos os missionários espalhados pela face da terra, hoje, para todo sempre. E a Igreja de Cristo diz: Amém. Que Deus te abençoe, querido. Glória